Aquele tempo do cangaço, a palavra valia muito. Valia muito. O que a pessoa era. É. É tanto que eu vou contar pra vocês. Lá, um cangaceiro conseguiu fugir do cerco da polícia. Mas ele teve que voltar para cumprir a promessa a Lampião que ia morrer onde ele morresse. É. Isso aí se chama lealdade. Porque na hora de correr, né, ele pensou que todo mundo ia se escapar, né? Nós temos um instinto de querer nos salvar. De querer se salvar. E ele fez isso. Mas quando ele se deu conta que estava indo e seu capitão tinha tombado, ele voltou. Aqueles negócios de promessa de homem, né? Que falou. É. Eu conheço uma história, Carla, lá da minha região, que parecida com essa aí. Eu não vou falar nome porque não vem um caso. Mas a história foi assim. O pessoal chegou, matou o pai dele, dentro do curral, bem cedinho. E ele procurou: pai, traz a arma aí que tem umas pessoas aqui. Ele disse: que arma que nada, rapaz, seu pai já tá morto. Aí ele disse: já que meu pai tá morto, não vou pular pra dentro do curral pra nós brigar. Aí ele morreu, ele e o pai dele. Como eram muitos homens, né? Fizeram essa covardia. Mas a família se juntaram e fizeram a vingança. Mas é essa mesmo. E expulsou a família todinha e teve muitas mortes. Mas é porque naquele tempo as pessoas não entendem a razão que levou o Lampião a fazer aquilo. É que na época, naquele tempo, eles faziam justiça com as próprias mãos porque não existia. Eles tinham sangue no olho e tinha que matar para honrar. Verdade. Vocês ouviram falar, né, do José Saturnino, né? Já sim. Que ele é vizinho, né, também? É, vizinho. É lá da região. Foi por causa dele que tudo Foi. se Lampião. Disse que foi por causa de um chocalho, né? Foi, entrou na vida bandida. Foi porque ele causou o inferno, né? É verdade. Família. Eita, menino. Tem tipo uma caverna aqui, ó. Não. Vamos explorar algum lugar. Volta para esse mesmo lugar. Realmente o cara andando numa trilha dessa aqui não deixa rastro mesmo, não. Pela trilha da pedra, né? Pessoal, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pegar esse caminho aqui por dentro da pedra. Que eu queria mostrar um negócio a vocês. Há uma versão que fala que o nome de Lampião se deu por conta de uma arma que ele tinha. Ela tinha um defeito de fabricação na ponta
E que por causa disso, ele tinha a prática de atirar nas pedras e o fogo se alastrava. E num determinado momento da caatinga, um de seus cangaceiros pediu para que ele atirasse para eles encontrar um objeto que seria um cigarro. Aparentemente não tinha valor nenhum, mas para eles o espetáculo de ver Lampião atirar e o fogo se alastrar, eles comemoravam. Então quando ele pediu para que Lampião atirasse sobre a pedra e que esse tiro se alastrou como a luz, todos de imediato falaram: acende-se o Lampião. Então o Lampião, por ser a energia da época, deu origem ao nome dele. Então quando a gente fazia essa trilha aqui, eu costumava ver uma pedra que ela tem vários furinhos. E esses furinhos, ele é semelhante a uns furos de marca de tiro que a gente vai ver lá na grota. Então eu queria passar por aqui, fazer diferente com vocês hoje. Tem um conterrâneo aqui que está realizando um sonho. Então eu gostaria que vocês também vissem essa pedra e ver se vocês também partilham da mesma ideia que eu. Eu acredito que por conta da prática, essa pedra, essas marquinhas podem também ser marca de tiro. Certo? Vamos lá? Só que assim, a trilha não é tão boa como ali, né? Mas a gente vai sair aqui na frente já. Vocês são especiais, não é qualquer grupo que traga não, viu? Porque tem muita gente. E a gente agradece. A gente agradece muito. Ó, Fica feliz. Cuidado, viu? É essa aqui, ó. Então, eu como há muito tempo eu venho pensando nisso. Né? Realmente tem muita marca de tiro. Porque é muito furo em um lugar só para ser um furo casual, né? Verdade. Então eu sempre... Não é todos que eu trago, porque tem pessoas que Não gosta, né? são cheias de chimelique. Aí essa trilha aqui, ela não tá organizada para passar, né? Por isso que eu não gosto de trazer. Pronto, mas com um jeitinho a gente consegue sair, ó. É porque a trilha ela não tá projetada, sabe? Porque tem gente que é fresco, né? Eita, segunda-feira pesada. Eita, meu Deus, pra quem vai trabalhar amanhã? Hoje é o dia da preguiça, né, meu filho? É. Só falta 250 metros. Aleluia! Glória! Mas tem que voltar, né, mulher? Ainda. Bora, Rosa. Parece também que não tem aguentado um calor desse, né? Com aquelas roupas de couro. Meu Jesus, dentro desse modelo. Não, mulher, mas assim, vocês não ficam direto aqui dentro, né? Ele é direto aqui dentro. Mas aí também não é pra isso que não dá no sol do meio-dia, não. Mas tem uma aguinha aqui ainda. Ainda tem uma aguinha. É. Ainda não. Esses 250 metros parece ser o fim do mundo, mas não é não. A gente só sobe só um pouco aqui e chega. Mas eles estão falando, eles já vieram na outra trilha, eles dizem que essa tá melhor que a outra. É, a outra era E a outra é a trilha das cordas, era? Não sei, ela disse que é uma trilha de 600. ó. A menor, né? Mas ele tá achando Ela é íngreme. A de lá. Eu já fui pra lá. Eu já até ia caindo lá, mas no pessoal que eu levei. Virgem Maria. Porque ela é difícil, ela é acidentada. Você já trabalhou na de lá? Não, mas eu tive que ir uma vez por lá. O É pessoal horrível se mesmo. sentiu mal, aí eu não tive como voltar com eles. Eu desci que é mais perto, chamei a lancha. Mas a gente quase se acidenta lá. A gente já foi 2 vezes por lá e eu tava falando que essa aqui é mais longa, mas muito melhor. Gente, ó, nós vamos passar pelo lugar ali na frente que ele é chamado de Poço do Tamanduá. Posso mandar? É. Lá houve um tiro e esse tiro deu início à movimentação do massacre. Então a gente vai passar por lá e eu vou explicar sobre isso, beleza? Beleza. Porque no contexto eu vou falar sobre ele. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês onde é, pra vocês já ficar sabendo.
Eu pensava que a trilha que ele tava falando, essa daqui era outra trilha também. Eu gostei dessa, bem legal. Até ali tinha a trilha das cordas, que era uma serra. Que a gente subia e tinha que descer pela corda. Ixi, Segurando a corda, entendeu? Não era segurando. Não se joga não, mulher. Era que nem o Não corrimão. não, mulher. Era tipo olha corrimão. o tamanho daquele preá. Ainda tá escorrendo. Menino, Aqui tá ainda. que preá grande. Aqui se chover muito ainda faz medo. O rio correr de novo. Vocês estão aguentando de Havaiana, né? Tá de boa. Isso é um paraíso. Olha, aquele equipar que tava murcho é esse aqui, é o tipo de equipar. Acho que ele morreu por conta da seca, né? Ele morreu, foi. Mas aquele lá pode ter sido o bode que cortou. Mas eu achei que foi bom ele ter morrido. Porque ali tinha um ninho de cobra. Vixe. Tinha um ninho que a cobra ia atrás dos ovos. Entendeu? Sempre tinha cobra ali, eu tinha medo. Porque eu falava sobre o lugar, as pessoas paravam pra ver. Olha aí, agora esse aqui é um buzeiro mesmo, ó. A vitamina dele é uma delícia, umbuzada. É a fruta da caatinga. E o doce da batata. Quando tiver um buzeiro, eu vou ser esperto dessa vez. Quando tiver umbu, eu vou guardar as polpas. Congelada. Vou congelar. Às vezes a gente somos muito besta, bocó, perde a oportunidade. E é verdade. Não damos valor, né? As coisas boas da natureza. É que a gente tem uma mania de ser ansioso. Focar na correria do dia a dia, esquece as coisas boas. É verdade. Aqui é o gado que faz isso. Lixeirinho, né? Agora um gado aqui, né? Como é que não se machuca, né? Em casa. De todas as vezes que eu venho aqui, hoje eu tô lembrando mais da minha avó, por conta do cheiro que eu senti Ela faleceu. da caatinga. Eu perdi meu pai agora também, tem 1 ano e 4 meses. Nós andava direto ruim. no mato. É triste. Quando a gente via, levava a linha pra casa, sabe? Quando não tinha corda, nós pegávamos o cipó. Dava várias dobras nele, que ele é forte, né? É. Fazia uma corda pra levar a lenha. É lampião. Lampião desde... Lampião ainda morto, ainda sobrevive, né? É As histórias, né? um dos livros mais biografados é do Lampião. É verdade. Em Aracaju mesmo, todo o ambiente que eu entrei tinha uma foto de Lampião. Tinha um texto do Lampião. Tinha A uma neta foto. dele, ela é pulso firme, assim. Mas graças a Deus ela tem um carinho por mim. É, né? E Lampião. E eu gosto muito. Ela mora em Aracaju. E ela fica com 62. Eu gosto muito de Vera. Eu já vi algumas reportagens dela. Ela é historiadora e jornalista. Ela vai me ajudar com o TCC da faculdade. E é, né? Coisa boa, né? É um reconhecimento, né? Meu amigo trouxe, eu tenho um colega dia lá em Aracaju que ele trouxe uns blogueiros pra cá. Certo. Aí ela conhece ele, aí quando ele falou que vinha, aí ela mandou um recado pra mim. Aí
quando ele abriu o áudio, o pessoal ficou bobo. E foi. Olha pra ela, morreu. Não sei o que ela viu em mim, não, mas... Gostou de você, né? Sabe que o que você faz é de coração. É de coração. É com boa vontade. Por isso que ela reconheceu. E reconhece. Acontece tudo em 2 vezes. Mas pra mim é muito bom. Ó, e quando o tempo tá assim, tem hora que eu tô aqui com o pessoal, o tempo fecha assim, fica tão massa. Chegamos. Chegamos à Grota de Angico. Sonho realizado, graças a Deus. Obrigado, meu pai. É aqui o encontro. Então no final, eu não encontro no meio do caminho, não. Não, mas ela disse que era uma droga mesmo. Não sei não, como se encontrar. Acho que eles ficavam muitos aqui, né? É só aqui. Aqui é o encontro das trilhas. Quer dizer que tem outra além dessa? Tem alguma que vem de lá? Não, só A sede do dia. É ali pra lá. Eu venho de lá. Mas a comida morreu aonde? Eu vou explicar aqui, tá bom? Pessoal, eu vou. A ideia é primeiro passar o contexto histórico. Por que eu sempre peço isso? Porque eu quero que realmente vocês dêem uma volta no tempo, né? E é isso que acontece quando a gente começa a passar o contexto histórico. A pessoa viajar no tempo, imaginar como tudo isso aconteceu, certo? E aí é melhor de entender também. E as fotografias no término a gente... 8 de julho de 1938, resultou com a morte do Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, Maria Bonita e mais 9 de seus cangaceiros. Essa placa aqui representa todos eles, e as cruzes também, a Lampião, Maria Bonita e mais 9. Já aquela outra terceira cruz ali, aquela placa representa Adrião Pedro de Souza. O Adrião, ele foi um soldado, vítima da própria polícia. Eles mataram o Adrião, levou o corpo, alegou aos superiores que tinham sido os próprios cangaceiros e foi o único corpo a ser levado daqui. O que aconteceu com o Adrião, a morte dele é considerada fogo amigo, já que foi um colega de farda quem o matou. O tenente João Bezerra e Adrião começaram a discutir por conta dos objetos valiosos que eles tinham com ele. Do objeto de couro até o percata, tudo foi levado. Então foi no momento da divisão desses bens que eles se desentenderam. O Adrião atirou do pé do tenente, ele revidou e acabou levando o corpo dele, alegando superiores que tinham sido os cangaceiros, mas não tinha condição nenhuma dos cangaceiros terem matado o Adrião, porque eles estavam desarmados quando isso aconteceu. Eles até estavam armados, mas quando o Lampião recebeu a notícia de que a polícia estaria distante, ele relaxou ao ponto de festejar aqui na grota com seus sentinelas. E quando a polícia chegou, eles estavam em barracas, embriagados e não tiveram chance de reagir. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como era esse local, a diferença entre grota e gruta é que grota é esse local aqui, onde é um córrego temporário. Já passou muita água aqui, até hoje passa, dependendo da quantidade de chuvas. E na época que era banco de areia, que cobriam quase todas as pedras. Então ficava reto e eles podiam posicionar barracas. A gruta é o exemplo de cavidade de uma pedra, local de uma só entrada e uma só saída. Era assim que Corisco, o diabo loiro, braço direito de Lampião, considerava esse local. Ele dizia que aqui era a cova de defunto. Por quê? Porque Lampião se sentia extremamente seguro aqui, não era a primeira vez que ele tinha vindo. E o fato daqui ser um buraco, ele dizia que quem viesse por cima, tendo mais visibilidade, conseguiria atacar eles. E dessa parte, Corisco tinha razão, né? Só que Lampião, ele não partilhava da mesma ideia que Corisco, porque ele se sentia seguro aqui. Estava em terras de coiteiro, local de difícil acesso,
O próprio dono da terra protegia ele e a polícia que podia pegar ele não tinha como vir para cá, já que era outro estado. Só que nessa ocasião todo o jogo mudou. Mas eu ainda irei me aprofundar um pouco mais com relação a como isso aqui aconteceu. Vamos começar, né, do princípio. O Virgulino Ferreira da Silva, ele era pernambucano, de Vila Bela, que hoje é a atual Serra Talhada. Nasceu no ano de 1897, mas é comum que encontre-se um registro que diz que é 98, porque na época era comum que a pessoa nascesse um ano e fosse registrado após. Por isso que muitas pessoas na documentação não têm realmente a idade real. Lampião, quando a gente fala em cangaço, o primeiro nome que vem em nossa mente é dele. Mas o cangaço não começou com ele. O cangaço surgiu no século XVIII a XIX, com José Gomes, o Cabeleira, o Zé da Feira. Então, o Lampião ele só entra dando fama e repercussão. O movimento criou-se devido às injustiças que os sertanejos sofriam por conta do coronelismo. Então, eles faziam justiça social com as próprias mãos. Lampião ele também entra por razão de vingança. Ele entrou para vingar a morte de seus pais. O pai dele foi morto por um chefe de polícia alagoana, mas o mandante foi o coronel José Saturnino, um coronel pernambucano que também era vizinho deles. A briga foi conhecida por bodes e terras, que eram terras e animais. Então, os coronéis, naquela época, eles, por mais que as pessoas tivessem suas casas e a documentação delas, se ele quisesse comprar e a pessoa não vendesse, ele dava um jeito de tomar. Quando ele conseguia comprar, era preço de banana. Então, as pessoas sempre viviam refém do coronelismo. Então, quando o pai de Lampião, quando eles saíram de suas terras e foram perseguidos, e resultou com a morte do pai dele, aí ele jurou vingança até a morte e entrou no grupo do senhor Pereira. Ele entrou em 1920, em 1921 ele assumiu, o senhor Pereira viu que ele tinha capacidade de liderar o bando, já não aguentava mais aquela vida, velho, cansado e não estava bem de saúde. Lampião acabou assumindo a chefia e em 1922 ele acabou indo até a casa da baronesa Joana de Albuquerque, em Água Branca. Lampião ouviu um boato de que a baronesa falou que nas terras dela ele jamais colocaria o pé. Então ele se sentiu afrontado, foi até lá, roubou dela ouro e passeou com ela de braço dado em praça pública, para que todos questionassem quem era aquele homem que ousava afrontar a baronesa daquela forma. Devido a isso que aconteceu, a fama de Lampião se espalha cada vez mais. O governo do Juazeiro, o Floro Bartolomeu, ele se junta a Padre Cícero e decide convidar Lampião para ir até lá receber uma patente de capitão, fardamentos e munições para que ele pudesse combater a coluna Prestes, um movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que estava prestes a atacar o Crato. Então o governo viu aí a chance que eles precisavam de acabar com a coluna e também com o cangaço. Convidaram o Lampião para ir até lá, armaram ele até os dentes. Lampião, ao receber a patente de capitão, fardamento e munição, se recusou, dizendo a Padre Cícero que, mesmo respeitando, não podia aceitar coisa nenhuma, porque Carlos Prestes não era um homem de se confrontar, e sim de se admirar. Ambos tinham interesses semelhantes. O Carlos Prestes também era contra o Getúlio Vargas, o governo do Getúlio. Então, se Lampião se aliasse a ele ia estar se traindo, né? Traindo os princípios dele. Então, foi quando ele não aceitou. O governo ficou decepcionado, porque eles tinham certeza que ali seria o fim de Lampião. Eles iam colocar a cangaço e coluna de frente e ambos iam se destruir. E acabou o problema. Mas o que aconteceu foi o contrário. Eles deram poder para Lampião, mais do que ele já tinha. E ele se mandou levando aquela autoridade, né? Em 1927, também Lampião tenta atacar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas a população de Mossoró decidiram que dessa vez não iriam correr. As pessoas fugiam com medo de Lampião, sem nem ter encontrado ele, mas jurava que viu. Então, não existia fotografia de Lampião. Qualquer pessoa poderia ser ele, vestido semelhante a cangaceiro. Então, muita gente corria com medo de Lampião, não tinha certeza se realmente era ele.
A polícia se aproveitou da situação, também se vestiu semelhante a eles, também matou, roubou e estuprou, mas a fama dos cangaceiros já vinha se alastrando. Então, mesmo que não tivessem cometido, eles pagavam por isso. A culpa recaía sobre eles. Então, lá em Mossoró, a população, ao saber que um Lampião ia atacar, se posicionaram em torre de igreja, casa de prefeito e montaram uma operação. Lampião tentou entrar e foi recebido a chuva de bala. Perdeu um dos cangaceiros por nome de Jararaca. Ele foi baleado, preso, torturado. A população fez ele cavar a própria cova, enterrou ele vivo e hoje lá ele é considerado o cangaceiro que virou santo. Dizem que a visitação ao túmulo dele acontece até milagres e que dia 2 de finado é o mais visitado. O fato é que, como marco desse acontecimento, em Mossoró, todos os anos existe uma festa. Chama-se Chuva de Bala no país de Mossoró. É uma peça que a própria população organiza, faz a simulação da tentativa de invasão. Que Lampião acaba dizendo, jurando não voltar mais nem em Mossoró e nem em terra onde tivesse 2 ou 3 torres. Ele dizia que lá não era terra de cangaceiro. Até os santos se atiravam de cima, porque os tiros partiam da igreja e o próprio padre participava da operação. Então ele achava aquilo ali muito arriscado. Mas há quem diga que Lampião, né, já havia recebido o conselho de Padre Cícero. Padre Cícero já havia, e realmente um ano depois, né, ele passou por lá, e Padre Cícero já havia dito para Lampião não atacar a cidade onde tivesse torres altas, né? Porque realmente quem tivesse por cima acabaria, né, ficaria em vantagem. Mas como ele pagou pelo preço da desobediência. Então, quando isso aconteceu, que Lampião deixou Rio Grande do Norte, em Mossoró, foi numa passagem pela Bahia, já na década de 30, que ele conheceu Maria Bonita. Ela era casada com um sapateiro, o José de Miguel, conhecido por Zé de Neném, mas era comum que eles se separassem constantemente, em meio a tantas brigas, porque ela não amava ele. Ela casou com ele por causa dos seus pais que escolheram esse casamento. Na época era comum isso acontecer. Então a Maria Bonita, ela foi dona do seu próprio destino, né? Quando ela se libertou daquele casamento que ela era infeliz, ela mesma se oferece a entrar no movimento cangaço. Depois dela, outras mulheres também puderam entrar. Maria Bonita entra em 30. Em 32 teve a filha dela. Teve 4 de gestação, mas sofreu 3 abortos espontâneos. Ferreira foi a filha que vingou. Com 5 dias de nascida, foi entregue para um casal de vaqueiro, por nome de Severo e Aurora, que morava aqui mesmo no estado de Sergipe, em Porto da Folha. Eles nunca se desligaram dela. Sempre a visitavam. Maria Bonita tinha um sonho de ser mãe, mas quando ela era casada com um sapateiro, por ser estéril, ele nunca pôde dar esse filho que ela tanto queria. Então foi quando ela teve a filha e teve que entregar. Porque Lampião falava que choro de criança era pior que chocalho de cabra, ouvia-se a légua de distância. Realmente chamava atenção. Então, eles entregaram essa menina para os coiteiros, mas não perdeu o contato com ela. Passava a visitar ela sempre. Ela sabia que não era filha do casal, e sim de Lampião e Maria Bonita. E Maria Bonita tinha um plano. Ela convenceu o Lampião a deixar o movimento para comprar uma fazenda em Minas, trocar de identidade e viver como pessoas normais. Só que, quando o Lampião vinha até aqui e aí acatar o pedido da amada, foi quando ele sentiu a necessidade de mandar Pedro de Cândido, dono da terra e coiteiro amigo, ir até a feira de Piranhas fazer uma compra, porque ele já estava com 35, por isso que estava para vir. Então ele pensou, a alimentação não vai dar. Aí o Pedro de Cândido foi até a feira, com 1000 contos de réis, ele faz uma compra que chama a atenção da população. Ele não tinha condição financeira e nem costume de comprar tanta coisa. Mas nessa ocasião, ele compra muito e a população desconfia. Joca Bernardes, ele era coiteiro de Corisco, braço direito de Lampião. Mas ele era inimigo de Pedro, coiteiro de Lampião. Então, quando ele viu o Pedro fazer a compra, o Joca, foi até a delegacia e disse ao sargento Aniceto Rodrigues que apertasse Pedro, porque ele sabia o paradeiro de Lampião. Foi quando ele, ao invés de apertar Pedro, o sargento espalha um boato falso em Piranhas, dizendo à população que eles ficassem tranquilos, porque a volante dele estava indo em Canapi, atrás de Lampião e o bando, que estava prestes a atacar a cidade.
Tudo isso era para despistar, né? Eles iam fazer o quê? Passar informação para o Lampião. O Lampião ia ficar tranquilo. Então, ponto para a polícia, porque foi exatamente isso. Pedro chegou, entregou os mantimentos e disse: capitão, fica tranquilo, a macacada está indicando a pia atrás do senhor e de seus cabras. Então, o Lampião, por sua vez, toma atitude precipitada e errada, libera os sentinelas, os vigílias de ponta de serra, descem até aqui para comemorar. Enquanto isso, o sargento enviou um telégrafo para a cidade de Pedras, que hoje é Delmiro Gouveia, chamando o tenente João Bezerra. De forma codificada, ele diz: tenente, preste Bezerra, tudo certo, o boi está no pasto, vem urgente. Então ele sabia que se tratava de Lampião, então ele entendeu a mensagem, reuniu seus 48 policiais, descem até Piranhas e alugam pequenas embarcações conhecidas como chata. Para na fazenda Remanso um soldado por nome de Bidas e vai até o povoado Entre Montes e captura o Pedro. Elias e Bida chegam a torturar Pedro de tal forma que ele foi obrigado a trazer eles até aqui, onde Lampião estava. Então esse coiteiro trouxe sobre tortura. Muitos acham que ele foi o traidor, mas não. Realmente não tinha condição. Ou Lampião ou a família dele. Então, por mais que ele fosse leal a Lampião, ele não podia deixar que sua esposa e seus filhos morressem. Então ele não teve outra chance. Teve que trazer a polícia. Eles viram que os cangaceiros estavam farreando, chegaram à noite e cercaram a área sem que eles percebessem. Só que, nada passou batido aos olhos deles, por conta que a Sila, que foi uma das sobreviventes, ela fala que se distanciou um pouco numa pedra para fumar com Maria Bonita. E ela falou para Maria Bonita que estava vendo luzes na serra, mas ela desconversou dizendo que não. Era apenas vagalume acendendo e apagando na escuridão da noite, que para a época, aqui na região, era muito comum, realmente. Tem muitos vagalumes, mas essas luzes era a volante que estava cercando a área. Elas retornam para a barraca e nada comentaram. Se elas tivessem falado alguma coisa, como eles eram muito espertos, iam ficar de antenas ligadas, mas elas não falaram nada. Eles vão dormir e de madrugada acordam com barulho de tiro, cerca de 10 a 15 minutos. Nesse momento começou o alvoroço. Eles não entendiam o que estava acontecendo, porque o grupo que eles estavam esperando era Corisco. O Corisco não ia chegar atirando dessa forma. Então foi quando eles começaram a correr de um lado para o outro. Não tiveram chance de revidar, estavam embriagados, desarmados e toda a grota estava cercada. O Abidão ficou lá no posto Tamanduá, onde Amoroso foi pegar água. O tenente João Bezerra, por ser o líder da operação, fechou o centro da grota. A volante, o aspirante Francisco de Melo, cercou o lado direito e o sargento Aniceto Rodrigues, que bolou todo o plano, deveria ter fechado esse lado esquerdo, mas na hora H ele deixa aberto e de 35 cangaceiros, 24 fogem. Lampião foi o primeiro a morrer com um tiro na cabeça. Maria Bonita foi só ferida, um tiro no ombro e outro próximo à virilha, mas ficou lúcida e imóvel. E na sequência, quando a polícia desce para comemorar e percebeu que ela respirava, o aspirante gritou para o cabo Ponta de Godói que a decapitasse, mesmo estando viva. E isso aconteceu. Nada adiantava as súplicas de Maria Bonita. Ele friamente ainda dá entrevista para o Globo Repórter em 92, dizendo que matar ela foi semelhante a matar um bode. Sensação nenhuma. Quando ele foi questionado o que ele sentiu, ele disse que nada. Foi mesmo que ter matado a cabeça de um bode. Era um ato, decapitado a cabeça de um bode. Era um ato muito comum para eles, era a prova. Então, como as cabeças valiam 50 mil contos de réis, o governo da Bahia, Pernambuco e Alagoas havia colocado essas cabeças a prêmio. Então eles deceparam, colocaram dentro de lata com querosene e cal para serem conservadas, levaram até a escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a Prefeitura Municipal de Piranhas. Essas cabeças ficam lá expostas por um tempo, depois vai para Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Maceió, até chegarem no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, onde lá ela sofre uma pesquisa de 31 anos. Um cientista por nome de Lombroso dizia que quem tivesse queixo afinalado, sobrancelhas grossas, olhos grandes e avermelhados,
tinham todas as características para ser um dos maiores criminosos e estupradores. Só que o próprio Lampião, que era tão temido, não tinha nenhum dos traços que Lombroso procurava. Aí a teoria dele foi dada como louca e preconceituosa. Aí foi quando as cabeças foram liberadas e enterradas no cemitério Quinta dos Lázaros, lá mesmo em Salvador. Só que em 2002, praticamente um dia desse, gente, essas cabeças foram recuperadas pela filha de Lampião e Maria Bonita e seus familiares. Só que ela não divulga como e nem que estado estão esses crânios, mas sabemos que ela recuperou na justiça. O cangaço não começou com ele e não acabou aqui com a morte. Corisco não veio quando devia e quando resolveu vir, um barqueiro alertou a ele que não viesse, porque naquele momento estava cercado por volante, porque ele não veio na data certa. Então, quando ele soube de todo o acontecido, que procurou o Joca Bernardes e perguntou ao Joca quem te entregue seu capitão, Joca, para se livrar da culpa, acusou Domingos Ventura, mais conhecido como Domingos de Pato. Não teve nada a ver com a história, mas pagou o pato, porque ele foi até a Fazenda Patos, que é próxima Entre Montes, e decapitou a família, botando todas as cabeças dentro de um cesto, porque era olho por olho, dente por dente, e obrigou um garoto de 14 anos a levar as cabeças para o tenente, com um bilhete que dizia: Tenente Preste Bezerra, eis as cabeças para vingar a morte do meu capitão, faça delas uma grande buchada, sente como. Assinado eu, Corisco, mais conhecido como o vulgo Diabo Loiro. É claro que depois de tanta ousadia, ele já era perseguido, passa a ser ainda mais. Levou um tiro no ombro, perdeu a possibilidade de atirar, dada a sua companheira, que chegou a ser uma das mulheres que pegou em armamento superior. Liderou o cangaço por um tempo, mas os cangaceiros se revoltaram e disseram que um homem, uma mulher, jamais iria dar ordem neles. Então foi quando eles desistiram. Aí Corisco e Dadá foram viver em Barra do Mendes, na Bahia. Mas quando foi no dia 25 de março de 1940, ele foi morto e encurralado pela volante do seu maior inimigo, o Zé Rufino, matador de cangaceiro. E Dadá, tentando proteger ele, foi ferida com um tiro no pé. Então ela teve que se entregar, teve a perna amputada devido à gravidade do ferimento, cumpriu uma sentença de 6 anos e ao sair refez a vida dela e só morreu em 94. Ainda é recente essa história. Então, só para terminar esse contexto, há uma data específica para o fim do cangaço, que consta nos livros, dia 25 de março de 1940, a morte do Diabo Loiro. Mas a música do Gonzagão, Lampião Falou, ela diz que o cangaço não acabou, ele só modernizou. Que é quando ela fala: em fazenda Sergipe Angicos, os meus crimes terminaram, o criminoso era eu, os santinhos me mataram, apagaram o lampião e outros lampiões ficaram. O cangaço continua de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão e matando muito mais, anda cheio de lampião. Se a gente for refletir mesmo, hoje, né, só trocaram as vestimentas, porque antes o que era gibão de couro, hoje é terno e gravata. A bacamarte, que era a arma da época, hoje é a caneta. Os jagunços, seguranças, animais, carro de luxo. E ela fala que o chapéu foi substituído pelo gel. Então é sempre assim que eu finalizo a minha fala, agradecendo em nome do Cangaço Ecopark e também a vocês por terem me dado a oportunidade de passar um pouco dessa história para vocês, a nossa história em outros tempos. Então por isso que o João Bezerra, no livro Lampião, a Raposa das Caatingas, quando perguntam para ele se Lampião é herói ou se é bandido, ele fala que nem herói nem bandido, apenas cangaceiro à moda do seu tempo. Um tempo onde não existia justiça, os coronéis mandavam e desmandavam, e que aquele que quisesse sobreviver, por mais trágico que fosse, era a única opção para eles. Fazer justiça com as próprias mãos. Matar e morrer se preciso fosse. Então, ele diz também que devemos olhar para o contexto histórico, analisando com olhar, inserido com o olhar da época. Porque se a gente olhar com o olhar atual, não iríamos entender o que foi o movimento cangaço. E ontem eu estava falando para um cliente que ele se pressionou. A gente fala em cangaço e o primeiro nome que lembra é das coisas negativas que o cangaço
trouxe, como, por exemplo, as mortes. Mas eu falando para ele, o cangaço ele é cultura. Uma cultura que ainda está expressa desde a dança do chachado, que foi uma criação deles, como também o artesanato feito à mão, o couro, porque a família de Lampião era artesã também, fabricavam couro. Então eu acho nada a ver, uma coisa de mau gosto, aquele livro lá dizendo que Lampião, como é que se diz, duvidando da sexualidade dele, porque nada a ver a pessoa ser artesã em um tempo daquele onde realmente era uma condição de vida, um ganho de vida. Então é de péssimo gosto essa escritura que fizeram, e que o cangaço, além do chachado ao artesanato, tem os cordéis e tem a própria poesia. Tudo isso foi trazido do movimento cangaço. Então é cultura viva, é Nordeste e é Brasil. Então eu agradeço a vocês pelo interesse e deixo aqui a minha fala e também um tempo que vocês precisem para poder tirar dúvidas. Antes de encerrar, eu não posso deixar passar em branco sobre o Benjamin Abraham Boto. Ele foi um fotógrafo sírio-libanês, conseguiu entrar no cangaço em 1936, falsificou uma carta, entregou a Lampião dizendo ter sido Padre Cícero, pedindo para fotografar, mas Padre Cícero estava morto e não ia poder desfazer a mentira. Então o Lampião deixou o Benjamin ficar na condição que ele ensinasse ele a tirar foto, porque ele era desconfiado e temia que a máquina fosse uma arma, já que o flash da época era faísca de fogo. Então para ele era uma novidade, era assustador para eles. Então quando o Benjamin ensinou ele a tirar foto, primeiro ele botou o Benjamin na frente. Quando ele bateu a foto e viu que não era, aí ele pôde ficar. E se vocês assistirem um filme Baile Perfumado, vocês vão ver que intimidade que eles ganharam com a câmera. Então é brilhante esse trabalho que o Benjamin fez. Infelizmente, muita coisa se perdeu. Se hoje a gente conhece Lampião, foi graças a Benjamin. Mas antes disso, a polícia, o governo, deitou e rolou em cima do nome do cangaço. Então assista o filme Baile Perfumado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, obrigada mais uma vez. Agora taca ali retrato, foto, se assim preferir. Valeu.